Olá pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o reino Plantae. Eu dividi essa aula em duas partes e nessa primeira aula a gente vai falar sobre as plantas de pequeno porte. Primeiro, vou dar as características gerais do reino Plantae, por que quem está nesse grupo está nesse grupo. Primeiro, elas têm que ser eucariontes, depois pluricelulares, autotróficas, fotossintetizantes. Tem que ter presença de seiva, bruta e elaborada, presença de parede celular, normalmente é a celulose, cloroplastos e estômatos, estruturas indispensáveis para a sobrevivência da planta, tá? O amido é o carboidrato de reserva, são predominantemente terrestres e têm tamanhos variados. Como eu disse para vocês, nessa videoaula a gente vai falar das de pequeno porte. Dentro de reino Plantae, a gente tem alguns vocábulos específicos para os grupos. Então vamos ser apresentados agora a eles. Criptógamas. Toda vez que aparecer esse termo em biologia, cripto significa escondido e gamas são gametas. Então, elas têm gametas escondidos. São as briófitas e as pteridófitas. Temos também as fanerógamas. A fanero, em biologia, é visível. Então, são gametas visíveis. Aonde a gente vai encontrar gametas visíveis? Gimnospermas e angiospermas. E espermatófita. Esperma, em biologia, são sementes, ok? E fitas, plantas. Então, são as plantas com sementes. Gimnosperma e angiosperma vão estar dentro desse grupo. E as traqueófitas, tráqueo em biologia, vaso, tá? Então, são as plantas que possuem vasos condutores. Ou seja, são as plantas vasculares. Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, vamos lá. Vamos fazer essa divisão desses grupos aqui. Criptógama sem semente, briófita e pteridófita. A briófita ela é avascular e a pteridófita ela é vascular. Então, uma não tem vaso, a outra tem vaso. Exemplos de briófitas que a gente vai estudar aqui são os musgos e as hepáticas, tá? E exemplos de pteridófitas, samambaias e avencas. Então, os dois grupos são vegetais inferiores, são o tema dessa videoaula. E as fanerógamas com sementes, gimnospermas, que não tem fruto, exemplo, pinheiro do Paraná, e as angiospermas, que são as que têm frutos. Qualquer planta que produz fruto vai estar aqui. Então, mangueira, cajueiro, laranjeira, abacateiro, né? Então, gimnosperma com angiosperma são considerados vegetais superiores, tema de uma próxima videoaula. Então, olhando para a escala evolutiva, né, a gente teve aqui os períodos paleozoico, mesozoico e cenozoico, certo? Onde foram surgindo as plantas, né? Então, lá no paleozoico, a gente tinha predominantemente algas, né, que estão dentro do reino protista, briófitas, né, e começou a pensar nas briófita, pteridófita e gimnospermas, ok? Depois, no período mesozoico, a gente tem a conquista realmente de gimnospermas e angiospermas. Então, olha só, lá nas algas verdes, acredita-se que a origem das plantas tinha sido aqui, no meio do caminho, das algas verdes e briófitas, né? Aí a gente tem o surgimento das briófitas, depois as plantas ganharam vasos, então, pteridófita, gimnosperma e angiosperma tem vasos, sementes somente apareceu com o surgimento das gimnospermas, então gimnosperma e angiosperma tem semente, e planta com flor, fruto e semente só no finalzinho, lá para gerar, então, no período cenozoico que a gente chamou de angiospermas, como a gente conhece hoje. Então, vamos falar um pouquinho das briófitas. Vou começar pelo grupo mais simples, né? Então, é o grupo de plantas mais primitivos que a gente tem.
São pequenas, então pequeno porte, com no máximo 20 centímetros de altura, ok? Ela não passa de 20 centímetros. São avasculares, então é a grande característica desse grupo, não tem vaso sanguíneo, por isso são pequenas também, né? E o gameta masculino flagelado ainda é 100% dependente de água para a locomoção. Então, ela não consegue se reproduzir se estiver longe da água. Aqui eu estou mostrando para vocês, olha, a estrutura, então, né, os 20 centímetros lá de uma briófita. Então, elas vivem obrigatoriamente, por isso, num ambiente úmido, tá? Apresentam rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule e folha, respectivamente. Eles não têm ainda uma raiz, um caule, né? É um primórdio, tá? Mas a gente faz essa analogia. Então, aqui está o rizóide, ó, bem curtinho, bem na periferia, tá? Aí parte um caule, olha os filóides, né? E aí você tem a haste, tem a cápsula onde ficam os esporos reprodutores da planta, certo? A nutrição é sempre por difusão, já que elas não têm vasos sanguíneos, então tem que entrar e sair alimento, né, de forma difusa. E o gametófito é dioico, ou seja, as plantas elas possuem sexos separados. Então aqui só para representar, ciclo reprodutivo de planta é cobrado em prova, então a gente tem que ter em mente mais ou menos o que acontece em cada um deles. Então, olha só, aqui a gente tem um musgo, né, uma briófita, na verdade, e aí você tem, olha, o gametófito, né, que é N, e você tem o esporófito, que é 2 Ns. Então, aqui é a cápsula, onde ficam guardados os esporófitos, né? A cápsula com a calíptra. E aí, o que vai acontecer? Essa cápsula vai expelir a calíptra, que são os esporos ali, né? E aí, esses esporos sofreram meiose, eles eram 2 Ns, ó, o esporófito é 2 Ns, sofre meiose e vira N, ok? Aí, eles ficam libertos no ambiente, ok? E encontram uma planta de um sexo contrário, sexo feminino ou sexo masculino, né? E aí eles geram novamente o indivíduo adulto. Então a gente tem o arquegônio e a oosfera fazendo parte do aparelho reprodutor feminino. O arquegônio, na verdade, né, é o aparelho e a oosfera é o gameta feminino. E no masculino a gente tem o anterídeo, que é a estrutura, e o anterozoide, que é o gameta, né? Então, um anterozoide fecundou um arquegônio, uma oosfera, gera o indivíduo adulto novamente. É mais ou menos assim que acontece o ciclo das briófitas. Representantes, as hepáticas, tá? As anteroceratas e os mais famosos musgos. Com relação às pteridófitas, vamos lá. Foram o primeiro grupo de plantas vasculares a aparecer. Então, a grande característica evolutiva que a gente encontra aí tem vaso, não tem vaso. Essas têm vaso, tá? Apresentam tecido de sustentação, então agora elas conseguem ser um pouquinho maiores. A lignina está ali presente. E já possui raiz, caule e folhas, que a gente está chamando de cormo. Ok? Também ainda é dependente de água para reprodução, então a gente precisa, tá, de água para os gametas se encontrarem, então não conquistaram ainda o ambiente terrestre. São encontradas em regiões árticas, tropicais e áridas. E como exemplo a gente pode falar das samambaias, as avencas e as cavalinhas. Então, de novo, ciclo reprodutivo de planta cai bastante, tá? Diferenciar briófita de pteridófita também cai. Então, só para a gente entender aqui, você tem o indivíduo, né? Você tem um rizoma, que é o tipo de caule lá, tá? Você tem as folhas e você tem o esporângio. O esporângio vai guardar os esporos,
Ah, e aí esses esporos que sofreram meiose, então esporos haploides, vão se disseminar pelo ambiente. No ambiente, eles ganham a forma de prótalo, tá? É o gametófito haploide das pteridófitas. Então, ele vai ficar na forma de prótalo, e aí de prótalo ele evolui para o anterídeo, tá? Nesse anterídeo, a gente vai ter um anterozoide, que vai fecundar um óvulo, tá? No arquegônio, e vai formar o zigoto. E aí, desse zigoto, a gente tem uma divisão, várias mitoses, a gente tem um novo esporófito, uma nova planta, que vai começar tudo de novo, né? Então, o esporófito, ele é diploide, porque ele veio da união de dois prótalos, né? Então, você tem um anterozoide, você tem o óvulo, se juntaram para formar um indivíduo adulto, ok? É bem parecido com a briófita, mas vai mudar os nomes, né? Na briófita a gente não tinha esse prótalo, e aqui na pteridófita ele já aparece. Então, só para a gente finalizar essa aula, vamos fazer então uma comparação entre as duas, que é o que realmente mais ou menos é pedido em prova para a gente, tá? Então, olha só, as briófitas, elas são avasculares, têm pequeno porte, não conseguem passar de 20 centímetros, tá? E não tem raiz, nem caule, nem folha. A gente vai chamar de rizoide, cauloide e filoide. Não possui semente nem flor e vivem em ambiente úmido, pois dependem de água para o meio de reprodução. E as pteridófitas? O que elas têm de diferente? São vasculares. Tá? Essa é a grande diferença de briófita para pteridófita. Não são tão pequeno porte mais, já conseguem atingir o médio porte, mas ainda não são consideradas plantas de grande porte. Possuem raiz, caule e folha, diferente da briófita, né? Que a gente não podia chamar de raiz, caule e folha, agora a gente já chama, tá? Agora, de semelhanças, as duas ainda não possuem semente nem flores e as duas ainda vivem em ambiente úmido, pois dependem da água para se reproduzir, ok? Galera, essa foi a nossa primeira parte dentro de reino plantae, onde a gente falou de briófita e pteridófita. Agora a gente tem uma segunda parte dentro do reino plantae, em que a gente conversa sobre as plantas de grande porte, as angiospermas e as gimnospermas. Até a próxima videoaula.